O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 3. Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar cada vez mais, porque o trabalho aumenta suas necessidades e os seus prazeres. 675. Devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? O trabalho é consequência da natureza corpórea do homem. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. É por isso que o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Para aquele que possui um corpo muito fraco e franzino, Deus deu-lhe a inteligência para compensar. Mas usar a inteligência é sempre um trabalho. 677. Por que a natureza se encarrega, por si mesma, de atender a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, assim como o homem, mas, como possuem uma inteligência limitada, seu trabalho consiste em cuidar da própria conservação. Eis porque, entre os animais, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que, entre os homens, o trabalho tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua própria conservação, refiro-me ao objetivo com que eles trabalham. Os animais, mesmo de forma inconsciente, ao proverem suas necessidades materiais, se constituem agentes da vontade do Criador. O trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora os homens não percebam o seu resultado imediato. 678. Nos mundos mais avançados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho guarda proporção com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julguem, por isso, que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria para ele um suplício, em vez de ser um benefício. 679. Aquele que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está livre da lei do trabalho? Talvez esteja livre da lei do trabalho material, mas não está livre da obrigação de se tornar útil, de acordo com as suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também constitui um trabalho. O homem que não é obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, porque recebeu de Deus bens suficientes para assegurar a sua subsistência, não está livre da obrigação de ser útil aos seus semelhantes. E essa obrigação é para ele tanto maior quanto maior for o seu tempo livre para fazer o bem.
em função do adiantamento em bens materiais que recebeu de Deus. 680. Existem homens impossibilitados de trabalhar em qualquer atividade e cuja existência se torna inútil? Deus é justo e apenas desaprova aquele que, por vontade própria, tornou inútil a sua existência, porque esse vive à custa do trabalho alheio. Deus quer que cada um se torne útil, de acordo com as suas aptidões. Ver pergunta número 643. 681. A lei da natureza obriga os filhos a trabalharem para os pais? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Aliás, essa ajuda entre as pessoas está muito esquecida na sociedade atual. Ver pergunta número 205. Limite do trabalho. Repouso. 682. O repouso, sendo uma necessidade para quem trabalha, não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria. Observação: ao dizer que é preciso dar mais liberdade à inteligência, o espírito que respondeu está se referindo ao retorno do espírito encarnado ao mundo espiritual, enquanto seu corpo físico está em repouso, ou melhor, dormindo. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite do trabalho é o limite das forças, mas, ainda nisso, Deus dá liberdade ao homem. 684. O que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor a seus subordinados um trabalho excessivo? É uma das ações mais condenáveis. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, porque ele transgride a lei de Deus. Ver pergunta número 273. 685. O homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, o homem apenas está obrigado ao trabalho de acordo com as suas forças. 685-A. Qual o recurso do idoso que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado de fazê-lo? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Comentário de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele precisa trabalhar. É necessário que ele encontre um lugar para trabalhar, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, ela assume proporções de um flagelo, assim como a escassez. A ciência econômica procura remédio para a falta de trabalho no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, nem sempre será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador também precisa continuar vivendo. Existe um elemento que não se costuma levar em consideração, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral.
não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando pensamos na grande quantidade de indivíduos que nascem todos os dias e passam a fazer parte da população, indivíduos sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, devemos nos admirar com as consequências desastrosas que daí resultam? Quando a arte de formar o caráter através da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus. Hábitos de respeitar o que precisa ser respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem conduzida pode curar. Educação. Eis o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança de todos.